Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, versículo 1 e 2. Jó, capítulo 42, versículo de número 1 e 2. Pastor, está um pouco nervoso, como se fosse a primeira vez que estivesse pregando, friozinho na barriga, mas eu creio que o nome do Senhor será glorificado. A igreja sabe a dificuldade que eu tenho de falar de mim mesmo, porque eu acho que a mensagem tem que ser bíblica, mas nós vamos ter muitos textos bíblicos aqui para embasar o nosso pensamento e o nosso testemunho. Encontraram? Jó capítulo 42, versículo 1 e 2? Então vamos ler o texto. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Amém? Só até aqui. Ora comigo mais uma vez. Feche seus olhos. Pai amado e Deus bendito, nós estamos aqui diante da tua igreja, povo teu, escolhido teu, ó Pai, para estar em comunhão aqui nessa noite. Eu rogo a Ti agora, Espírito Santo, que repouse sobre cada um de nós, nos fazendo, ó Pai, transbordar da Sua presença, nos permitindo, ó Pai, ouvir a Tua voz, ouvir o Seu chamado, ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós nessa noite. Peço agora, nesse momento, Pai, pela minha vida, mais uma vez, que o Senhor venha me revestir com o poder que vem do alto, para que eu tenha condições, ó Pai, de compartilhar o que o Senhor tem feito na minha vida e através da minha família, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, o desejo nosso dessa noite é que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado e seja engrandecido hoje e para todo sempre. Peço a Ti, ó Deus, que me esconda atrás da Sua cruz, para que tão somente o Senhor fale com a Tua igreja. E assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto de Jó, na verdade, o livro de Jó, é o livro que nós vamos embasar toda essa mensagem, toda essa palavra de hoje. Eu comecei aqui no finalzinho do livro de Jó, onde Jó chega a essa conclusão no final desse último capítulo, onde ele entende, ele proclama isso para o Senhor: sei que pode fazer todas as coisas, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Todos nós conhecemos essa verdade da parte de Deus, que Deus é soberano, que Deus está assentado num alto e num sublime trono, e que Deus criou todo o universo, e Ele tem o controle do universo na palma das suas mãos. Todos nós sabemos disso. E quando nós nos encontramos com essa verdade, nós precisamos entender que esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus soberano, esse Deus tem planos com a sua criação. E dentro dos planos de Deus, a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são muito maiores que o nosso, são mais altos que o nosso, os caminhos de Deus são melhores do que o nosso. A mente humana não é capaz de conceber ou de entender por completo um Deus tão grande, um Deus tão poderoso como esse Deus ao qual nós servimos. Verdade essa que nós encontramos em Romanos capítulo 11, versículo 34, texto que vai dizer: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todo sempre. Amém. Esse Deus poderoso, dentro dos planos que Ele tem para a sua humanidade, dentro dos seus grandes pensamentos, o qual nós não compreendemos enquanto não chegarmos na glória, esse texto vem trazer para nós de Romanos a confirmação de que tudo que Ele faz é para que a glória seja dada a Ele, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado através de nossas vidas. A mente humana, pequena como ela é, como ela pensa, imperfeita, ela não tem condições de compreender por completo
completo esse Deus, mas dentro dessa nossa pequenez, existe uma necessidade da parte de cada um de nós, de confiarmos naquilo que esse Deus quer fazer, porque Ele sabe o que faz. Deus, diferente de nós humanos, Ele não muda como nós mudamos. Hoje nós pensamos de um jeito, amanhã nós estudamos um pouco mais, ouvimos mais da palavra de Deus, oramos um pouco mais, conversamos com um aqui, outro ali, e a gente muda de ideia, a gente amadurece, a gente renova o pensamento, mas Deus não. A Bíblia apresenta para nós um Deus que Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente. E essa mensagem de hoje, de testemunho, não é para que você venha compreender por completo esse Deus, porque isso seria impossível para nós. Mas essa mensagem de hoje é uma forma de mostrar como Deus age dentro dos seus pensamentos, como Deus escolhe no meio de toda a humanidade, no meio de toda a sua criação, aquilo que Ele diz em sua palavra, como os loucos desse mundo, as coisas que são inconstantes desse mundo, desprezíveis desse mundo, para confundir aqueles que são sábios. Ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são, e Deus é soberano para fazer isso quando Ele escolhe a cada um de nós. E quando Deus escolheu me chamar, resolveu me chamar para a sua maravilhosa luz, me transportar das trevas e me trazer para a sua presença, diferentemente do que muitos pensam hoje, quando vocês olham para a figura de um pastor, alguém que está com a roupinha social, arrumadinho, a gente tem aquela falsa impressão humanizada de que Deus escolhe as pessoas perfeitinhas, arrumadinhas, as pessoas que são perfeitas em sua essência, mas isso não existe. O Senhor mostra para nós que Ele veio para os que estão doentes, e eu estava doente, longe da presença de Deus, doente espiritualmente, morto espiritualmente, cego espiritualmente. Eu quero compartilhar a primeira imagem de como eu estava na época que Deus me resgatou. É uma imagem que eu nunca mostrei na igreja. Esse sou eu, para quem não conhece, antes de me converter. Se colocar a barba do outro lado é a mesma coisa de hoje. Mas essa é uma pequena imagem, uma pequena amostra que demonstra aqueles a quem Deus deseja salvar. Talvez se nós olhássemos para essa pessoa há alguns anos atrás, ou se nós olhássemos para essa pessoa hoje ali fora na praça, nós, diferentemente de Deus, nós passaríamos direto, nós não daríamos atenção, nós não escolheríamos gastar um tempo conversando, nós iríamos, muito provável, ignorar uma pessoa como essa. Mas a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, e a graça de Deus se demonstrou salvador a todos os homens, e Ele deseja salvar a todos. A Bíblia mostra para nós um Deus que não faz acepção de pessoas. Talvez eu não evangelizaria esse homem, mas Deus, com o seu Espírito Santo, foi buscar esse homem, um pecador que estava perdido, distante da graça de Deus. Quero te convidar a acompanhar para entender comigo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, 28 e 29. 1 Coríntios capítulo 1, versículo do 27 ao 29. O texto vai dizer para nós assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada os que são, para que ninguém se vanglorie. Olha como que é a mente desse grande Deus. Ele escolheu aqueles que são desprezíveis, que nada são, para confundir aqueles que pensam ser alguma coisa. E aí o texto termina dizendo que Deus faz isso para que ninguém se vanglorie, para que ninguém se exalte, para que ninguém se orgulhe daquilo que está acontecendo em sua vida. Por quê? Que eu não posso me orgulhar se eu estava daquela maneira? O homem por si só, o
o homem naturalmente, o homem na carne, não busca a Deus. O homem naquela situação não dá passo nenhum em direção a Deus. O Senhor Jesus vai nos dizer que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que escolheu a cada um de nós. E o Senhor me escolheu dessa forma. A Bíblia vai dizer que Deus demonstrou amor por nós, entregando o seu Filho para morrer no nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. Então Deus não entregou o seu Filho por alguém arrumadinho aqui, pastor, servo hoje, não. Deus entregou o seu Filho por aquele pecador que precisava se arrepender. Deus entregou o seu Filho para aqueles que estão doentes e precisam ser curados, para aqueles que estão perdidos e precisam ser encontrados. E isso é o que tem de mais importante no testemunho de cada um de nós. Aquilo que nós éramos antes de ser encontrado por esse Supremo Pastor. A condição humana que nós estávamos quando éramos perdidos, pecadores. E esse milagre foi um divisor de água na minha vida, porque esse foi o primeiro milagre, a primeira transformação que Deus causou em mim. Esse é o maior milagre. O maior milagre na minha vida foi a transformação que Jesus causou em mim, quando Ele me chamou e transformou a minha vida. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para um processo de santificação. Ninguém aceita Jesus num dia, vem aqui na frente, na mesma noite, acorda no outro dia, 100% limpo, 100% santo, 100% curado de todos os seus pecados. Daquele momento em diante, quando eu disse sim para a presença irresistível do Senhor, eu entrei nesse processo de santificação, na caminhada com Deus. E é interessante porque eu quero compartilhar com vocês nessa caminhada as coisas que Deus foi fazendo na minha vida. E é impossível eu contar tudo isso nessa noite, mas eu quero compartilhar aqui algumas das coisas mais importantes que Deus fez. A primeira coisa foi transformar a minha vida. A primeira coisa foi me salvar. A primeira coisa foi me tirar daquele lamaçal de pecado. E dentro disso existem vários fatores, vários contextos que não dá tempo de contar aqui. Existem fatores e contextos de rede de apoio, de irmãos que caminharam comigo, que me discipularam, que me aconselharam. Existem aqui fatores de mudança de igreja, de decisão de onde batizar, de onde servir, mas não é o foco. Eu quero caminhar com vocês para o segundo milagre que Deus fez na minha vida. O segundo milagre que Deus fez na minha vida foi transformar, depois de uma transformação interior, transformar uma das coisas mais importantes que Deus tem para o homem, o meu contexto familiar. A transformação do meu contexto familiar foi de grande importância na minha trajetória com Deus. Pode passar a próxima imagem, por favor? Deus me deu essa linda família. Deus me deu uma esposa, Deus me deu a Sofia e Deus me deu a Rebeca. Isso para mim é muito importante, e o texto que eu vou mencionar vai me ajudar a explicar o porquê é importante. Salmo de número 113, versículos 7, 8 e 9. O Salmo vai nos dizer assim: Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo, dar um lar à estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. O texto termina dizendo, aleluia. Por que era importante para mim, meus irmãos? Deus, depois de me salvar, me dá uma família, para que junto com essa família eu entendesse quais eram os propósitos de Deus. Eu venho de um contexto, de uma família, eu já comentei sobre isso algumas vezes, onde é muito diferente do que nós vivenciamos hoje, porque hoje a maioria dos lares, infelizmente, são lares de família de pais separados. O meu não, eu não vim de um lar de família de pais separados, porque meus pais nunca estiveram nem juntos. Então, meu pai para um lado, minha mãe para o outro, e eu com nenhum dos dois, criado até certa idade, um pouco com a minha avó. E dentro desse contexto, eu quando criança, eu olhava para as famílias assim, e eu costumo compartilhar que assim, eu nunca tive inveja de quem tinha uma boa roupa, porque a gente tinha muita dificuldade financeira. Eu nunca tive inveja de quem tinha um bom brinquedo quando criança, mas eu olhava para os lares, para as casas dos meus amigos
tinha pai, tinha mãe, tinha família reunida, e eu tinha aquela inveja no meu coração. Eu achava aquilo muito lindo, eu achava aquilo muito especial. Por quê? Porque eu não tinha experimentado o que é ter família, o que é ter pai e mãe em casa, e eu achava isso maravilhoso, e no íntimo do meu ser, eu desejava isso diante de Deus. E Deus, quando me salvou, Ele me ensinou, quando me deu uma família, que primeiramente eu tenho como obrigação, como objetivo, pastorear a minha família. Para quê, pastor? Para que eu não cometesse o erro que a maioria das famílias cometem, de pais negligentes que ganham o mundo inteiro, mas perdem a vida verdadeira, de pessoas negligentes que é um gigante lá fora, mas dentro de casa não serve para nada. Eu sempre tive muito temor diante de Deus em relação a isso, e eu sempre na minha caminhada priorizei essa família que Deus me deu. Esses dias mesmo, conversando com meu pai, no decorrer dessa semana, quando o Senhor me deu a minha família, quando nós resolvemos casar, eu e a Suzana, meu pai disse que meu avô disse para ele assim: isso não tem chance nenhuma de dar certo, isso é uma canoa furada, com certeza vai dar errado, não era para você estar apoiando esse casamento, não era para você estar apoiando esse relacionamento. E meu avô falou com toda a certeza do mundo: vai dar errado. E aí, quando meu pai compartilhou isso comigo, eu falei com ele: a diferença é que meu avô não sabia que Deus estava no negócio. A diferença é essa, meus amigos. A família que dá certo e que não dá certo, qual que é? Salmo vai dizer para nós que se não for o Senhor quem edifica a casa, em vão trabalha para quem edifica. O meu lar, ele é consagrado ao Senhor. Quem edifica o meu lar é o Senhor, a quem eu entreguei a minha vida. E esse Senhor a quem eu entreguei a minha vida tem sido o guardião do meu lar, tem sido o protetor da minha família, tem sido aquele que tem nos direcionado, tem nos dado norte. E o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. O que significa isso, pastor? Que está tudo ok, tudo tinindo, nada falta, é tudo 100%? Não, gente, na vida de ninguém é tudo 100%. Não existe um servo sequer que vive como se fosse no país da Alice das Maravilhas. Como é que chama lá o filme? Alice nos Países das Maravilhas. Não existe isso. A nossa vida, ela é feita de desafios, de crescimento, porque é isso que nos faz prosperar, é isso que nos faz amadurecer, é isso que nos faz crescer como ser humano, como pessoa. E o Senhor tem propósito dentro das dificuldades que nós enfrentamos juntos. Eu digo isso porque foi nesse contexto, nesse momento, quando o Senhor me dá a família, o Senhor começa então a me preparar para algo muito maior. Quando eu achava que o Senhor estava me chamando para me salvar e para eu pastorear a minha família, o Senhor começa a me mostrar que os planos deles são mais altos que o meu. O Senhor começa a me mostrar que o que Ele tinha era muito mais do que aquilo que a minha pequena mente humana pensava. E aí, novamente eu quero fazer menção de um texto de Jó, capítulo 37, versículo 5. Jó 37, versículo 5. O texto vai dizer assim: a voz de Deus troveja maravilhosamente, Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. O que esse texto está querendo dizer? O que esse texto me traz à mente? O período onde Deus começa a me chamar para o ministério pastoral. Vivíamos num contexto de cidade pequena, um contexto de, humanamente falando, várias improbabilidades de eu ser enviado ao seminário, de eu ser um pastor, de eu cursar a faculdade de teologia. Mas dentro de todo o contexto de dificuldades, uma delas, eu não tinha nem o Fundamental 2 completo, tinha parado de estudar muito novo. Dentro de várias dificuldades, vários fatores, o Senhor começa a me chamar para o ministério. E eu começo a ouvir a voz de Deus, como diz nesse texto: a voz de Deus troveja maravilhosamente. Meus irmãos, existem momentos na nossa vida que Deus começa a nos chamar. Deus começa a falar conosco, Deus começa a insistir conosco dentro daquilo que Ele quer. E nesse momento, quando Deus começa a me chamar para o ministério, foi um período na minha vida onde tudo que Deus falava eu ouvia o ministério. O louvor cantava uma música que não
tinha nada a ver. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para atrás. O que eu entendi? Deus está me chamando para o ministério. O pastor estava pregando sobre um negócio que não tinha nada a ver. O que eu entendi? Deus está me chamando para o ministério. A voz de Deus começou a gritar, a bradar no meu coração sobre o ministério. Até que os 2 marcos mais importantes desse período de chamada de Deus para o ministério, eu visitando um irmão lá em Belo Horizonte, que já até pregou aqui algumas vezes com vocês, para nós, que é o Leonan. E eu visitando o Leonan lá em Belo Horizonte, ele é policial militar, trabalhava lá. E aí um belo dia eu cheguei lá, o Leonan falou para mim assim: comecei a fazer faculdade de teologia. Não estranhe se daqui a pouco você me vê pedindo baixo da polícia e vivendo só no ministério. E aquilo encheu meu coração de alegria. Era mais uma vez Deus falando comigo. E eu respondi para ele assim: se eu pudesse, faria o mesmo. Se eu pudesse, faria teologia também. Se eu pudesse, corresponderia a esse chamado também. E meus irmãos, a gente precisa estar muito atento para aquilo que Deus quer falar. Nesse dia, esse homem de Deus me deu uma palavra que mudou a minha vida, que foi o que me fez sair do lugar. Esse homem de Deus virou para mim e falou assim: você está vivo. Se você der o primeiro passo hoje em direção àquilo que Deus está te chamando, daqui a 10 anos você pode estar onde Deus quer que você esteja. Ou você pode se apegar nas desculpas, nunca sair do lugar, e daqui a 10 anos você vai estar no mesmo lugar. Essa palavra foi uma virada de chave para mim, e Deus mais uma vez trovejou com a sua voz no meu coração. E agora eu já comecei a entender mais nitidamente que o chamado de Deus não era somente para me salvar, não era somente para eu pastorear a minha família, mas era também para eu pastorear uma igreja. Glória a Deus. Depois daquilo, cheguei em casa, depois da viagem. Naquela época era costume a gente ouvir DVDs de pregação. Naquela época não tinha mensagens no YouTube como nós temos hoje. Eu busquei uma mensagem que me chamou a atenção pelo título do pastor Josué Gonçalves. O título da mensagem era Mudanças Necessárias para Crescer. E Deus falou muito comigo nessa mensagem. Deus gritou, a voz de Deus trovejou mais uma vez no meu coração. E eu reuni a minha família, porque eu ouvi aquela mensagem sozinha. Reuni a Suzana, a Sofia, na época a gente tinha só a Sofia. Chamei minha mãe lá para casa, chamei outros meus irmãos, e eu falei: vocês têm que ouvir essa mensagem, olha o que Deus está falando. Deus estava gritando no meu coração. Ninguém ouviu a mensagem, todo mundo dormiu. Minha mãe é a primeira, como sempre. Dormiu e não ouviu nenhuma palavra daquela mensagem. E eu entendi de Deus que não adiantava eu querer gritar para todo mundo ouvir. O chamado era para mim. O chamado era particular. O chamado de Deus era para a minha vida, dentro daquilo que Deus queria fazer, dentro do processo de Deus, para que Ele seja glorificado através da minha vida. Só que, meus irmãos, a gente precisa aprender que quando a gente confia na chamada de Deus, no ouvir a voz de Deus, a gente tem que dar um passo de fé, porque Deus nos chama assim como Ele chamou Abraão, e nem sempre Ele mostra como vai ser. Nem sempre Ele mostra para onde a gente está indo. Ele diz para Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. E Deus não disse para Abraão para onde que ele ia, só mandou ele sair. E Abraão, num passo de fé, sai. O Senhor começou a me chamar, e a primeira coisa que eu fiz foi me dispor. E dali para frente Deus cuidou do resto. Deus cuidou do resto, e eu fui sustentado pela forte mão de Deus até aqui. Mas conforme a gente ouve a voz de Deus, a gente obedece à voz de Deus. Deu o exemplo de Abraão. Ele saiu em obediência, mas no meio do caminho ele encontrou dificuldades, ele encontrou espinhos, ele encontrou guerras, ele teve dificuldades familiares com seu sobrinho Ló. Quando Deus chama José, José ouve a voz de Deus. José é abençoado, mas José só ouve o chamado de Deus, o sonho que Deus mostra. Deus não revela como vai ser a nossa caminhada, Deus não revela como vai ser o dia a dia. E isso faz parte da soberania de Deus, da sabedoria de Deus. Se Deus me mostrasse como seria, talvez eu teria dito não ao chamado. Se Deus tivesse me mostrado os espinhos, as dificuldades, as pedras no caminho, talvez eu teria desistido do chamado. Deus certa vez
se revela para Paulo, que era um perseguidor da igreja. Paulo ouve a voz de Deus, daquele momento em diante ele segue a Jesus Cristo. Jesus Cristo diz para ele que ia mostrar para ele o quanto vale sofrer pelo nome dele. Paulo então aceita esse chamado, mas não tinha noção do que enfrentaria pela frente. Nós precisamos ouvir o chamado de Deus, aceitar o chamado de Deus, mas nós não temos noção do que vamos encontrar quando nós ouvimos a voz de Deus. E quando nós dizemos sim ao chamado de Deus, não tenha dúvida disso, a melhor coisa é obedecer à voz de Deus, é seguir os caminhos de Deus, é estar atento para dizer sim ao que o Senhor está nos chamando. Mas ao ouvir a voz de Deus não significa que vai ser tudo bênção, que vai ser sucesso o tempo todo, que tudo vai dar certo. Ao ouvir a voz de Deus, eu creio que nós poderemos no final dessa vida dizer, conforme Jó disse no capítulo 42, versículo 5. Olha o que Jó disse lá: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Eu peguei a versão da NTLH porque eu gosto mais dessa versão, que é diferente da NPI. Jó, no momento final de sua vida, ele chega diante de Deus, no final da caminhada com Deus, e ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, eu estava muito feliz de ouvir a voz de Deus. Deus me chamou para o seminário, eu não tinha condições de pagar uma casa em São Paulo para fazer seminário. Deus proveu para mim uma casa onde eu morei 7 anos, não preocupei em pagar nem R$1 de aluguel. Eu disse sim ao chamado de Deus. Eu não tinha condições financeiras de pagar nem R$1 da mensalidade da faculdade de teologia. Deus proveu e eu não tive nem um mês que eu tive que tirar dinheiro do bolso para pagar a mensalidade de faculdade de teologia. Deus abençoou quando eu disse sim ao seu chamado. Eu quero mostrar a próxima foto. E então eu fui consagrado ao ministério pastoral. Eu fiz conforme Abraão, eu saí do meio da minha terra, eu saí do meio da minha parentela, eu fui para o lugar que Deus mostrou. Eu mudei para uma cidade de 55 mil habitantes, onde eu não conhecia nenhuma pessoa sequer. E em menos de um mês naquela cidade, Deus já estava me levando dentro de casa, lugares onde pessoas estavam tentando cometer suicídio, pessoas tentando se separar em seus relacionamentos, pessoas tentando desistir da vida de alguma forma. E Deus nos usou poderosamente naquele lugar onde Ele nos mostrou. Mas, conforme eu disse, é uma bênção poder ser consagrado ao ministério. É uma bênção poder ser consagrado ao Senhor. Mas a vida às vezes prega algumas peças para a gente. Em um momento da nossa vida, consagrado ao ministério, aceitando o chamado de Deus, no meu primeiro ano de ministério, eu encontrei um dos maiores desafios da minha vida, que é onde eu quero mostrar a próxima foto. Um dos maiores desafios da minha vida já enfrentado foi o momento onde Deus recolhe a nossa pequena Rebeca. Meus irmãos, eu ainda sou um jovem pastor, e é interessante porque a gente sai sem entender os planos de Deus, a gente só entende o chamado de Deus, conforme eu disse, Deus não revela como vai ser a caminhada. E eu saí do seminário, eu fui consagrado e cheio de vontades. No meu coração eu pensava, agora mais do que nunca eu tenho tudo para dar certo, porque eu estou consagrado ao Senhor, estou servindo ao Senhor, eu estou na linha de frente como pastor nas mãos do Senhor. Apocalipse vai dizer que Deus tem os pastores em suas mãos. O que eu pensava? Estou guardado, totalmente protegido na mão desse Senhor. E o Senhor nos prova, recolhendo a nossa pequena. Meus irmãos, foi o momento mais difícil da nossa vida até aqui. Eu não sei se algum dia a gente vai enfrentar alguma coisa mais difícil do que isso, mas eu aprendo muito
com a vida de Jó, porque Jó ele continua nos ensinando. E Jó no capítulo 1, versículo 20, versículo 21, ele nos ensina muito. E eu, desde quando eu passei por isso o tempo todo, eu convidei a minha família a olhar para Deus, para entender o que ele queria fazer. Olha o que Jó diz para nós no capítulo 1, versículo 20. O texto diz assim: ao ouvir isso, o que Jó estava ouvindo aqui? Jó acaba de receber a notícia que todos os seus bens foram levados. Ele tinha sido assaltado. Jó acaba de receber a notícia que todos os seus 10 filhos tinham sido mortos de uma vez só. 10 filhos, não é um igual ao perdido. E aí, ao ouvir isso, essa notícia, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração ao Senhor, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Jó vem como uma luva para o nosso coração. No momento que Jó ouviu sobre o luto, a perda dos 10 filhos, Jó rasgou as suas vestes e se prostrou em adoração, e é sobre isso que eu quero falar. A gente não se permitiu fazer outra coisa a não ser se prostrar em adoração diante de Deus nesse momento mais difícil da nossa vida. Meus irmãos, a gente precisa aprender a adorar, se prostrar em adoração a Deus diante das adversidades, diante das dificuldades, diante das perdas, diante dos desafios, diante do luto da vida. A gente precisa se prostrar em adoração diante de Deus. Eu não sei aqui quantos têm noção do que é, se alguém já passou por isso, mas é uma dor que não vai cessar nunca, é uma dificuldade que não vai acabar nunca. Mas gente, como é maravilhoso passar por isso adorando ao Senhor. Martinho Lutero, quando recebia uma má notícia, eu já falei sobre isso com vocês, Martinho Lutero dizia assim: eu vou cantar um salmo para envergonhar o inimigo, para envergonhar o diabo. E foi isso que nós decidimos fazer. E o culto de sepultamento da Rebeca foi o culto mais bonito que eu já participei na vida. A igreja com mais de 500 pessoas louvando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Nós precisamos aprender a adorar ao Senhor no meio da dificuldade. Quando o Senhor nos chama, querido, o Senhor nos testa às vezes, a nossa fé, Ele vai nos testando para saber até quando Ele pode nos usar. No momento mais difícil da nossa vida, foi isso que eu decidi fazer, foi isso que a minha família decidiu fazer: se prostrar em adoração, confiar naquilo que Deus está fazendo, entendendo que os planos de Deus, conforme nós lemos lá no início, não pode ser frustrado. Quem somos nós, pequenos mortais, para questionar a Deus, para querer colocar Deus contra a parede em relação àquilo que Ele faz com a sua criação? E quando nós vivemos dessa forma, nós escolhemos mais uma vez nos voltar para a sua palavra e buscar respostas em Deus. E novamente em Jó, capítulo 42, versículo 10, a gente continua aprendendo com o Senhor, porque o Senhor é uma fonte inesgotável. E Jó capítulo 42, versículo 10, eu quero falar para você que Deus honra a nossa fidelidade. Leia comigo o texto que diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Nós escolhemos, assim como Jó, orar por aqueles que estavam à nossa volta, orar por aqueles, abençoar aqueles que estavam à nossa volta. Meus irmãos, depois que nós sepultamos nossa filha, durante um mês, sem tirar um dia nem colocar um dia, um mês, nós recebemos pessoas na nossa casa todos os dias. A gente queria descansar, a gente queria viver o luto, a gente queria ficar sozinho, a gente não conseguia. Mas aconteceu algo sobrenatural nesse um mês.
É isso que Jó vivenciou. O Senhor permitiu que Jó orasse para os seus amigos primeiro, para depois o abençoar. As pessoas começaram a visitar a nossa casa, não para nos consolar, mas para ser consolado por nós. As pessoas não acreditavam que a gente estava de pé. As pessoas não acreditavam que a gente não tinha ficado louco. As pessoas não acreditavam que iam lá e saíam fortalecidas, saíam com a fé revigorada, porque as pessoas viam alguém que viveu o luto, vivenciou o luto, mediante uma tragédia imensa, e continuou de pé. E o Senhor honrou nossas vidas. Ficamos um mês abençoando pessoas, um mês consolando pessoas que visitavam a nossa casa. Depois que nós escolhemos confiar nos planos de Deus, Ele vem a cada dia nos sustentando, Ele vem a cada dia nos transformando, Ele vem a cada dia aumentando a nossa fé. Vivemos dias muito difíceis, muito dolorosos, por várias vezes, várias noites, sem dormir por causa do choro. Sofia chorando, Suzana chorando, pastor quase nunca chorava, porque já tinha chorado tudo que tinha para chorar. E Deus continuou usando nossas vidas. Deus continuou chamando nossas vidas. E meus irmãos, nós continuamos na caminhada. Nós continuamos com fé em Deus. Nós escolhemos como família não desistir. Compartilhei um pouco com a igreja uns dias atrás, mas vale a pena compartilhar de novo. No meio do ano passado, o Senhor Deus me permitiu pegar uma dengue. Quando eu peguei essa dengue, o Senhor me obrigou a ficar em casa, não podia ir trabalhar. E nesse período que eu fiquei em casa, foi um período onde a dengue foi uma bênção na minha vida, porque Deus tratou. Deus tratou comigo porque diversas vezes a Sofia chorava, a Suzana chorava, e a Sofia queria irmãos, a Sofia queria irmãos, e eu falava, igual Jó, Deus deu, Deus tomou, louvado seja Deus. E eu falava com as duas, se Deus levou, é porque é propósito dele, a gente não pode lutar contra a vontade de Deus. E Deus levou porque Deus sabe o que faz. Se Deus quisesse que a gente te desse irmão, Deus não teria guardado a sua irmã, mas Deus recolheu o seu irmão. E muitas vezes ela dormiu chorando. Mas essa dengue foi uma bênção na minha vida, e naquele período os irmãos bem sabem. Deus tratou comigo, eu chorei uma manhã inteira. Deus me fez olhar para a vida de Jó, e eu percebi através de Jó, que perdeu 10 filhos e Deus deu 10 novamente. Eu percebi que Deus, que me levou uma filha, poderia me dar outra novamente. E a Suzana chegou em casa, eu falei com ela, meu bem, a gente vai ter filho. Deus tratou comigo. E ela chorou. Ela falou, você não está brincando comigo? Eu falei, não estou brincando com você. E aí eu falei, eu vou desfazer a cirurgia, a gente vai pagar a inseminação, Deus vai prover de alguma forma, Deus vai fazer milagre, porque para quem não sabe, eu era vasectomizado, não era possível ter filhos. Mas Deus, como sempre, usando nossas vidas, abençoando nossas vidas. Deus usou um dos irmãos da nossa igreja, que é o diácono Celso, que é enfermeiro do Hospital HU em Juiz de Fora, conseguiu uma consulta para mim, conseguiu uma vaga de cirurgia para mim, fiz a cirurgia de reversão de vasectomia. E nesse momento nós nunca perdemos a fé, nós nunca duvidamos daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E é onde eu quero que passe o próximo slide. Suzana está grávida para a glória de Jesus. Não importa a noite escura, a alegria vem pela manhã. Não importa quão profundo é o vale que o Senhor permite a gente enfrentar, Deus transforma o nosso choro em alegria. Deus enxuga nossas lágrimas. Deus nos dá novas chances. E esse testemunho é um testemunho de incentivo para a vida de vocês. Porque nós nunca duvidamos daquilo que Deus pode fazer.
Eu tenho certeza que para alguns, talvez fosse assim, amém. Eu tenho certeza que para alguns talvez fosse assim, é loucura, é fé demais. Mas Deus alimentou a nossa fé, Deus nos sustentou, e Deus usou a vida da igreja, porque a igreja orou muito para a gente, a igreja acreditou muito com a gente. O irmão Alex profetizou incansavelmente em todos os cultos. O irmão Alex falava que 3 corações é lá em Senador. E quantos irmãos orando conosco, acreditando juntamente conosco. Eu quero terminar essa palavra com Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperarem, não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o Deus ao qual nós servimos, esse Deus que me resgatou lá daquela maneira como vocês me viram naquele início. O plano dele não era causar dano, não era nos causar dor, era nos fazer prosperar e nos dar um futuro na presença dele, um futuro de fé, um futuro lindo nas coisas que Deus está construindo. Quero finalizar para que nós possamos cantar, mas o milagre é tão grande que as estatísticas de quem faz a reversão de vasectomia é de que 1 ano depois da reversão, 50% dos homens apenas conseguem engravidar a esposa. 4 meses depois da reversão, a Suzana está grávida. Se Jesus está no barco, tudo vai bem. Canta com a gente essa canção de agradecimento ao Senhor. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu
cicatriz. Jesus, meu remédio que me fez viver, que me faz viver. Tudo que eu perdi, o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu.